Salve, salve, torcida Coxa Branca. Aqui é o Flávio, pesquisador do Curitiba. Nós preparamos um material muito legal sobre o ano de 2007. Foi um ano de uma conquista muito especial do Curitiba, campeão brasileiro da Série B. E nós temos histórias super legais, tem bastidores daquela conquista, então fique ligado que o material ficou muito legal. Valeu! Então, naquele período decisivo, daquela semana preparatório, nós viemos de uma partida difícil, dentro de casa, onde gerava uma expectativa de conquista, dentro de casa. Foi um jogo difícil, tomamos uma virada de 3-2. Então foi uma semana indo para enfrentar o Santa Cruz, uma semana tensa, posso dizer assim, mas com expectativa da equipe que vinha fazendo durante o campeonato. E nós viajamos lá para o Nordeste um pouco antes, para se preparar também na região. Eu falo que chegou um momento que o professor René Simões teve que tomar uma decisão em questões de equipe. Não foi simples, até porque nós estamos falando de uma decisão do nosso capitão, uma decisão de questões de jogo, de tática, e fomos preparados para essa partida, onde realmente nós deveríamos vencer e conquistar, e foi isso que aconteceu aí no final. Lá mesmo, durante a partida, eu lembro até hoje, contra o Santa Cruz, nós sabíamos já do resultado, porque o Ipatinga até começa, parece, o horário do jogo mais cedo, que não é normal, que sempre começa no mesmo horário, e o Henrique Dias, recorda, ele entra na partida já falando do resultado que estava já acontecendo e encerrado. Ah, sim, o Ipatinga estava jogando em Jundiaí, e encontrou bastante facilidade lá, Isso, acho que ele deu uma goleada, 4-1, e nós lá dentro do campo já estava sabendo desse resultado, que estava finalizando o jogo já lá deles, primeiro que o nosso. Então nós tínhamos ali, que eu me lembro que o Henrique Dias entrou nos 20, 25, eu não sei muito bem no segundo tempo. Ocorre que a gente recebe essa notícia, perdendo o jogo lá pro Santa Cruz 2-1. Então, com expulsão, 2 expulsos nós estávamos. Então, assim, foi um jogo bem estranho, Mas a gente tinha essa alma, O Túlio foi expulso e o Jesse foi expulso, isso, O Túlio e o Jesse, Isso. Daí ocorreu que a gente tinha que correr atrás, mais ainda, quem estava em campo, aqueles que entraram, e conseguir reverter a situação. A gente faz o gol de empate. Você faz o gol de empate de cabeça, né? Isso, de cabeça. O goleiro quis tirar, Nossa, quis tirar lá dentro. Ainda bem que a imagem mostra bem que a bola estava lá na rede. Passou, da linha. Passou da linha. Isso era lá por 44, mais ou menos no segundo tempo, Isso, por aí, era 44. Minha intenção nem é comemorar, é pegar a bola rapidamente e correr pro meio de campo, porque sabia que estava no final do jogo. Aí ali o árbitro dá um pouquinho de alguns minutos de acréscimo. Acho que deu ali uns 4 minutos de acréscimo, Isso, e nos dá mais expectativa. O gol Salvador, ele sai na última bola, Sai na última bola, com o Kaique caindo pro lado direito, fazendo uma jogada. Eu falo que naquele momento a gente se lançou mesmo de vez, Se fosse para tomar um gol do Santa Cruz, não mudaria tanto para nós, porque a gente tinha que fazer o gol. 2 a menos, não tinha muito o que fazer, ficou acho que 1, 2 lá atrás, e todo mundo atacando, Aquele momento, de achar uma maneira de acontecer, como aconteceu o segundo gol, poderia acontecer o terceiro. E realmente foi do mesmo lado, a jogada do lado direito novamente, com o Kaique, e o Henrique Dias tenta ali pela primeira vez, e a bola realmente o zagueiro, que me lembro, tira a bola, parece de novo, o goleiro, e aí o Henrique Dias no chão mesmo. No chão, Faz um gol ali. Coisa engraçada, que ser, o Edmilson era o centroavante, que disputava a posição com você, eu acho. Ele tá ali naquela jogada e ele acaba deitando no chão, se rolando, pra não atrapalhar. Pra não atrapalhar a jogada. Incrível, A reação dele naquele momento, Poxa, Quem que pensaria, Eu vou levantar ou vou ficar deitado? Ele tomou uma decisão que realmente conseguiu não atrapalhar, posso dizer assim, ali o lance. Eu falo que é pra acontecer, não tem como. Tava preparado já esse momento de nós vivermos isso e realmente foi marcante. E era uma situação que o Curitiba estava até acostumado a viver durante o campeonato. Porque vamos lembrar também um jogo muito importante da campanha contra a Ponte Preta aqui no Couto, Foi um dia assim chuvoso, choveu o dia inteiro, choveu a noite inteira. Muito frio. E frio, e chuva, e muita chuva. Eu acho que o gramado do Couto não tinha um sistema de drenagem tão bom como tem hoje,
e foi poça d'água direta. Piscina, o jogo inteiro. E a Ponte achou um gol, né? Foi. E colocou os 11 lá atrás. Daí. Colocou todo mundo lá atrás. Nós conseguimos fazer o primeiro gol, foi com o Henrique, eu creio, num escanteio, porque era só bola parada, não tinha como futebol tocado, até porque a bola parava toda hora, a gente tentava erguer toda hora. Parece jogo de areia, né? Já no final o Henrique empatou, né? Conseguiu. Isso, ele conseguiu fez um empate. Ali em 30 minutos. E o teu gol nos descontos ali, né? Ali no final ali mesmo, uma bola também de bola parada, né? Escanteio e volta pro pé do Anderson Lima, o Anderson Lima devolve pra área. O Anderson Lima procura um cantinho ali do campo que não tinha poça, né? Pra fazer o cruzamento. Cava, aquela bola até levanta a água também, junto com bola e tudo. E aí ela passa entre toda ali a marcação, né? Dentro da área, eu tô no segunda trave ali, para poder colocar a bola ali e fazer. Talvez um prenúncio do que tava para acontecer lá na frente, né? Isso, é verdade. E olha que foi um jogo, eu falo assim, mais frio que eu passei em Curitiba. E para quem gosta de drama, aquele campeonato de 2007 teve bastante, né? O confronto direto, vamos dizer assim, entre o líder, que era o Curitiba, e o vice-líder, que era o Ipatinga, foi aqui no Couto Pereira, né? Um jogo que estava encaminhando para um 0-0, quando ocorreu um pênalti ali também, mais uma vez, no último lance do jogo, né? E foi nesse jogo, foram vários pênaltis, né? Batido, Anderson, foi 3, 4 vezes, né? Onde o Anderson repetiu, o goleiro o goleiro adiantava, né? Enfim, foram várias coisas, mas o gol saiu, né? Então, assim, são um ano, assim, realmente de muitas experiências. Nós que éramos mais novos aí da casa, né? Com os experientes. Né, eu lembro muito bem também no aniversário do Curitiba, né? Foi contra o Criciúma também. Sim. Brigava lá na liderança, lá junto, né? Com nós e Ipatinga. Né, o estádio também lotado, né? Era uma das primeiras experiências, posso dizer, minha, eu acho que da maioria da base, viver, né? O Couto num momento de aniversário do clube. E para nós era um momento de fazer o que tinha que ser feito, né? E ter uma oportunidade de ser feliz naquela tarde e fazer o gol da vitória. Né, com o passe do Henrique, então realmente foi um dia bem histórico, marcante aí. Olha, pra mim tem um momento chave assim de uma vitória que eu acho assim, olha, o Curitiba vai subir e vai ser campeão e ninguém segura mais. Eu acho que foi no jogo contra o Santo André, aqui no Couto Pereira, porque o Santo André veio com um time experiente, com o Marcelinho Carioca, né? Sim. E eles fazem o gol no primeiro tempo e tava difícil a gente criar alguma coisa, né? E daí o Gustavo, o teu companheiro de ataque, né? Tava numa seca de fazer gols, né? Sim. E ele consegue fazer os 2 gols da virada ali, já acho que para depois dos 30 do segundo tempo, né? O gols, assim, bem do estilo dele, né? De centroavante atacando a bola. E daí a gente conseguiu aquela virada com o Couto cheio. Eu falei assim, pensei assim, olha, eu acho que esse é o tipo de um sinal que a gente tá recebendo que ninguém segura Curitiba mesmo. Para mim, eu coloco essa contra o Santo André. Sim, foi um jogo bem importante. Eu lembro um jogo também que veio agora à memória, foi contra a Portuguesa Santista, onde também um jogo bem difícil. Eles tinham jogadores jovens ali, o Diogo, que esteve comigo no Santos no futuro depois. Então tinha um time bem encardido, bem difícil. E nós conseguimos também fazer uma virada aqui no Couto Pereira, 2-1, né? Fui feliz nessa partida também, fazendo os 2 gols. Foi um jogo difícil, competitivo. E ali eu creio que nós conseguimos também entender, né, o nosso posicionamento dentro do campeonato, né? Realmente nós tivemos uma sequência de pelo menos aí 9 vitórias, 8, uma sequência assim que fez com que nós chegássemos ali na liderança e permanecêssemos, né, praticamente o campeonato depois. Né? Então ali a equipe demonstrou realmente o que queria, né? Feliz quem estava nesse momento, porque realmente nós vivemos coisas, eu falo assim, grandiosas, porque a gente tinha uma mescla, né, de atletas experientes com os mais novos, né, como eu, que tinha muita personalidade. Né? Nos bastidores nós tivemos vários conflitos, eu falo conflitos no bom sentido, porque futebol tem que ter o conflito, porque todos querem vencer. Óbvio que não carregamos isso para o campo, né? Era resolvido um treinamento, vestiário ali no intervalo de jogo, mas existia um posicionamento muito forte, nós que eram jovens, porque era da nossa personalidade, né? Então, como a gente queria vencer também, era nosso sonho de estar profissionalmente, então nós tínhamos alguns conflitos com os mais experientes, mas dentro de toda a maneira de vencer uma partida, né? De querer vencer o campeonato. Então, vivemos alguns momentos de atrito, mas momentos de treinamentos com atrito também, né? Com algumas personalidades, normal. Quando tem personalidade forte junto,
alguns momentos vai ocorrer esses tipos de situações. Olha, eu já tinha esse sentimento desde que eu chego aqui em 2005, 2004, né, na base. Quando o Curitiba me recebe, esse relacionamento, né, começa a acontecer, e ali eu trabalho também com profissionais na base que carregava, né, na sua essência toda essa história de viver o clube, de também ter atuado, né, no caso o meu professor foi o Pachequinho por um bom tempo, né, ali nós temos Cizico, depois trabalhando também na base, né, então assim, nós tivemos personalidades que viveram e demonstravam, né, e mostravam para nós o que significava Curitiba. E eu começo a viver essa experiência como casa, né, e começo a falar, poxa, é aqui mesmo que quero construir, quero viver, né, essa vida, se tornar um profissional. E a partir disso, quando você está realizando anos depois, profissionalmente com 18 anos, esse momento, né, foi tudo aquilo que realmente nos sonhos, né, de um menino, né, de poder estar realizando, né, como profissional e principalmente vestindo a camisa do Curitiba. Fiquei dias, eu acho que alguns dias sem dormir depois da conquista, porque nós comemoramos muito, porque o ano foi realmente de muita batalha, muito desafio, né, para todos, né, e realmente conquistar um título tão importante como esse, histórico no nosso clube, né, o tanto que nós crescemos aqui dentro. Então foi algo que nos deixou aí sonhando acordado, eu falo, vencemos, mas estava com a taça, imaginando, né, tudo aquilo que nós tínhamos em mente e acontecer naquele momento. Qual é o significado daquela conquista para você? Keyson, criado no Couto, nascido no Couto, viveu no Couto, vive até hoje no Couto, porque volta e meia a gente está se encontrando aqui em entrevista, na matéria, vai vir semana que vem aqui também no museu. Então, qual o significado daquela conquista para você? Pessoa, Keyson, e para você, Flávio? Torcedor, historiador, funcionário também. O significado daquela matéria, a importância daquele título para vocês. Uma virada de chave, porque aquilo ali prova que não tem fase ruim que dure para sempre, né? Você tem que achar ali o caminho ali e partir para uma mudança, achar o caminho das vitórias. Graças a Deus o Curitiba achou. E depois daquilo ali a gente viveu momentos muito, muito bons também, porque depois vem um ano de 2008 muito bom, com títulos, com aquela equipe ali que era jovem, de 2007, a gurizada já com mais experiência, né? A gente volta a ser campeão paranaense, então a gente viveu a partir dali momentos muito bons, né? Momentos assim que o torcedor engajou bastante, abraçou o clube na fase difícil até vir a virada de chave para a fase boa, né? A fase das vitórias. Para mim foi uma conexão, né, que existiu e que uma das coisas que eu sempre falei que é necessário ter, principalmente falando da tradição, né, da glória que significa ser Curitiba. Então, essa conexão entre torcedores, atletas, comissão técnica, né, todo o staff, né, todo o pessoal que está ali na liderança do clube, né, na gestão, é necessário ter, faz parte da história do Curitiba. E quando acontece essa conexão, né, em 2007 é bem claro isso. E através disso, na minha experiência pessoal, foi algo muito forte. Eu vejo que construímos algo chamado família, e faz com que todas as dificuldades que surgiu até durante, né, mesmo as vitórias, fizesse que durante a mesma partida a gente conseguisse reverter, né? Então, essas personalidades de atletas conseguia reverter muito bem as situações difíceis, porque já tinham experimentado e entenderam que se não fossem juntos não conseguiriam, né, conquistar o que foi, né, conquistado e comemorar como nós comemoramos. Então, com apenas 19 anos, viver isso foi algo extraordinário, né, vestindo a camisa do Curitiba, que honra minha ter feito isso e não somente isso, né, imagina marcar 41 gols no ano também, é algo que na história do clube ainda também não foi feito, né, a gente torce, óbvio. Esse recorde é teu. Que surge e possa acontecer isso. Então, para mim, realmente é um marco aí na história junto com o Curitiba.